depender de um medicamento e não ter condições de comprar. Um drama para muitas famílias. As chamadas farmácias de alto custo, ligadas às secretarias de saúde, garantem muitos medicamentos de uso contínuo pelo cadastro na rede pública. Mas quando isso não acontece, a saída, em muitos casos, tem sido a justiça. Segundo o Ministério da Saúde, o orçamento para a compra de medicamentos de alto custo chegou a 12,4 bilhões de reais em 2014. Qualquer pessoa que comprove a indicação médica pode ter acesso ao programa de medicamentos excepcionais. Para adquirir o medicamento, o portador de doença crônica deve fazer o cadastro nos postos de assistência, apresentando laudos de solicitação e avaliação médica, receita médica em 2 vias com o nome genérico do princípio ativo, além de exames médicos e documentos pessoais. No Distrito Federal, cerca de 27 mil pessoas recebem remédios de alto custo. Nos postos, não faltam reclamações. Marli teve que voltar para casa sem a medicação para tratamento renal, que custa em média R$8 mil. Os funcionários aqui não sabem da informação nenhuma, pedem o nosso CPF para levar para casa, para ver na internet em casa, se nós temos condição ou não de pegar a medicação. Esta dona de casa reclama da falta do medicamento. Segunda vez que eu venho, vim o mês passado também, não tem os medicamentos que a minha filha toma. E são vitais para ela. Renata Paim foi diagnosticada com hipertensão pulmonar primária. Ela faz uso de 2 medicamentos, o Sildenafil, que custa R$ 1.500, e o importado Bozentana, de R$ 3.000. Ela algumas vezes já ficou sem os remédios. Quando você não toma, ele já afeta muito rápido. Você já começa a sentir as reações de não tomar ele. Agora, em 2015, a lista do Programa de Medicamentos Excepcionais disponibiliza 840 itens. Mesmo a Constituição brasileira garantindo a saúde como um princípio fundamental, muitos brasileiros não conseguem o medicamento e precisam recorrer à justiça. Em 2013, a Defensoria Pública prestou assistência em 441 ações relacionadas a medicamentos de alto custo. Em 2014, foram 665 ações. Segundo a advogada Ana Carolina Caputo, a grande questão é conseguir assegurar o direito à saúde previsto na Constituição. O cidadão pode acionar na Justiça a União, Estado e município. O Poder Judiciário tem não só admitido, que o paciente tem o direito, mas como determinado que o Estado, no caso, ou o município, por exemplo, assegurem esse direito mediante o fornecimento de medicamentos, ou assegurando outros tipos de tratamento. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o defensor público do Distrito Federal, Ramiro Santana. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Bom, doutor, na verdade, esse termo alto custo, ele é muito usado, muito conhecido, mas tecnicamente ele não existe, né? Sim, não existe. Ele designa o quê? Normalmente as pessoas chamam de medicamento de alto custo, que é medicamento que custa caro, né? Mas a organização da assistência farmacêutica no SUS, ela não se faz só com base no custo, mas com base em várias outras variáveis. O perfil epidemiológico, a quantidade de pessoas que precisam desse medicamento, o custo dele, a dificuldade para comprar se é um medicamento que tem distribuição no Brasil, se é fabricado aqui, ou se só tem fabricação internacional, se tem que ser importado, se ele é termolábil, por exemplo, se ele precisa de um tipo de acomodação especial. Quanto mais difícil é a compra, quanto mais caro o preço, maior a tendência de se acumular a compra na União, no Ministério da Saúde. E quanto maior a necessidade, quanto mais fácil a compra e a distribuição, a tendência é ele ser distribuído pelos municípios. Esses mais simples, que a população utiliza muito, como medicamentos de hipertensão, diabetes, eles costumam compor a medicação de atenção básica. Os de muito difícil controle de compra, de manutenção, eles costumam ser centralizados no Ministério da Saúde, são os medicamentos estratégicos. E tem um outro grupo de medicamentos que, por peculiaridades específicas, eles são incluídos num componente chamado componente especializado. São normalmente os medicamentos de alto custo, mas eles podem ser de alto custo pelo custo em si do medicamento, de uma caixa, que é muito caro, ou pelo custo dele no tempo. Ele pode, por exemplo, custar só R$100, mas ele pode ser necessário para a vida inteira da pessoa, o que torna o tratamento custoso. E também tem outro detalhe. Esses medicamentos considerados de alto custo ou do componente especializado, eles têm uma característica, eles não são usados de qualquer forma, eles têm um protocolo clínico de uso, ou seja, o SUS ou utiliza ou incorpora como tecnologia ao SUS,
mas o uso dele é para determinados casos, quando a pessoa, inclusive, não é só que ela tem uma doença, ela está com uma doença em determinado estágio da doença. O uso dele é muito controlado, tanto para ter efetividade, garantir segurança no uso desse medicamento, quanto para ter o custo pelo Estado controlado. E quem define que a pessoa precisa ou não desse medicamento de alto custo? Ela tem que necessariamente passar por uma consulta no SUS, ser encaminhada, precisar para que esse medicamento seja fornecido pela rede pública? O decreto que regulamenta a lei orgânica do SUS diz que para o SUS fornecer, o medicamento tem que estar sendo indicado por um paciente que está sendo atendido no SUS, que o médico indicado deve ser do SUS e que o medicamento deve constar nas listas do SUS e está sendo indicado conforme o protocolo clínico de uso dele. Né? Agora, isso é o que está na regulamentação. É uma prática comum nas secretarias de saúde fornecer o medicamento mesmo para pessoas que são atendidas na iniciativa privada, por médicos da iniciativa privada, mas que prescrevem o medicamento nas mesmas circunstâncias que o médico do SUS o prescreve, ou seja, fazem um uso tradicional do medicamento. Como a Defensoria Pública funciona no sentido de defender esse direito da população? A Defensoria, no caso de assistência farmacêutica, ela vai atuar de duas formas. A primeira é quando a indicação médica está conforme a política pública, ou seja, a indicação, por exemplo, é para o uso de um medicamento para câncer de próstata que está lá na política pública, indicado conforme a política pública, mas há desabastecimento. Isso aconteceu, por exemplo, aqui no Distrito Federal, de forma grave. A ação judicial, nesse caso, é para garantir o acesso àquela política pública já construída. E existe a situação em que a pessoa tem indicação, às vezes para o médico do SUS, de uso de um medicamento que não está na lista do SUS. Né? São conhecidos os medicamentos não padronizados, que têm normalmente altíssimo custo. E aí a ação é para discutir que a política pública não está sendo inclusiva o suficiente, que naquele caso a pessoa tem direito a um tratamento diferenciado por uma peculiaridade da sua doença. E aí a ação é para conseguir esse medicamento a despeito dele não estar incluído nas políticas públicas. Bom, no caso de uma ação judicial já tramitada e o município e o Estado condenados a oferecer esse medicamento, a disponibilizar, no caso de descumprimento, o que acontece? Podem ser várias as medidas tomadas pelo magistrado. Normalmente a intimação, primeiro, acontece com prazo. Não ocorrendo isso, se busca a intimação do gestor responsável pelo fornecimento do medicamento. Caso permaneça descumprimento, podem várias consequências, né? Busca a apreensão do medicamento em algumas das farmácias, imposição de multa ao Estado ou ao gestor, sequestro de verbas públicas para entregar o dinheiro na mão da pessoa, ela comprar e, claro, depois prestar contas. E, em última hipótese, coerção pessoal dos gestores, né? Caso a pessoa vá procurar um medicamento de alto custo, já com todo encaminhamento, chegue lá e não encontre, a saída é procurar a Defensoria Pública? É uma das possibilidades. Né? Existe um serviço de ouvidoria na Secretaria de Saúde, mas principalmente no caso em que o medicamento não é padronizado, é importante buscar a Defensoria, porque o medicamento, se não estiver na lista do SUS, ele não é fornecido. Agora, também existe a possibilidade da pessoa ir lá, está tudo certinho, só está desabastecido. Aí a Defensoria Pública também pode ser acionada e a vantagem é dupla. Além de lutar para que essa pessoa receba o seu medicamento, nós vamos tentar avaliar o problema coletivo, que é o desabastecimento de um medicamento que provavelmente centenas de pessoas precisam. Tá ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu conversei com o defensor público, Ramiro Santana, que conversou com a gente a respeito dos medicamentos chamados de alto custo. Obrigada pela participação. Eu agradeço o convite, Érica. Até uma próxima.